nome dele é Rogério. Ele é como se fosse um segundo pai pra mim, até hoje. Eu tenho muito carinho, muito apego por ele até hoje na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fui estudar nutrição. Eu fui até o 6º semestre de nutrição. Poxa! Porque eu trabalhava com suplementos. Ah, é? E nessa época ele me disse uma coisa que eu guardo até hoje comigo. Ele falou, olha, eu posso te ensinar tudo que eu sei, só que você vai ter que estudar ainda assim pra você criar o seu próprio caminho pra talvez chegar na mesma coisa que eu sei, só que a ideia é você me passar. Então ele falou, eu posso te ensinar muitas coisas, só que você precisa estudar pra você criar o seu próprio entendimento e a sua experiência nisso. 3 coisas básicas. Primeiro, rotina. Ela precisa ter rotina. Eu mostro que eu tenho rotina, eu mostro que eu faço as mesmas coisas todo santo dia. E eu mostro a importância de fazer as mesmas coisas todo santo dia. O segundo ponto é uma frase que eu gosto muito, que o que não tá no seu controle não pode estar na sua mente. Então eu passo isso com relação a qualquer problema que as pessoas tenham, que muitas vezes a preocupação, 90% das preocupações delas não vão acontecer. É imaginária. Elas passam muito tempo se preocupando com coisas que não vão acontecer. 10% às vezes acontece, mas é muito difícil. Já que ele tá falando e ele tá crescendo, eu vou testar. Aí eu comecei a pegar tudo o que ele tava fazendo e só que no meu nicho. Isso. Tudo. E o seu nicho era pro esporte? O meu nicho sempre foi pro esporte, tá. Independente do que fosse. Comida, o treino, rotina, tudo. Isso, tá. Só que eu postava com muito mais frequência coisas em relação ao treino. Principalmente do Muay Thai Kickbox. Então, esse era o conteúdo. Então, o que eu priorizo lá hoje são principalmente os bons hábitos. Eles me acompanham, eles vêm a hora que eu acordo todo dia. Eles veem as refeições que eu faço, que são a mesma refeição todo santo dia. Ah, mas Pantera, não é chato comer a mesma coisa todo dia? Não, é chato fala assim, mas é chato ter doença. Não, chato, eu falo, fazer uma dieta não é difícil. Difícil é não ter o que comer em casa. Meu nome é Guilherme Alves Barbosa, sou conhecido como Guilherme Pantera, como treinador de boxe. Trabalho como treinador e professor hoje e tenho uma empresa de aceleração de carreiras para personagens de luta específico. E qual a missão do seu trabalho? Hoje a minha missão é conectar os personagens ao poder da internet, porque eu conheço muitos que apenas usam a internet como uma simples ferramenta, mas ainda não sabem o quão profundo pode ser o uso deles ali dentro e o quanto eles conseguem extrair lá de dentro também. O que faz o seu trabalho ser único? O que faz o meu trabalho ser único hoje, eu acho que o amor pela profissão que eu tenho e pela vontade de fazer outras pessoas mudarem de vida assim como eu mudei através desse mesmo trabalho. Se as pessoas falassem sobre o Guilherme daqui 10 anos, como você gostaria de ser lembrado? Treina muito, trabalha muito, se dedica muito e ama muito pessoas. Seja muito bem-vindo, meu super Brasil empreendedor. Quem tá aqui de novo com você nessa segunda-feira, às 6 horas da manhã? Gleice Feltran, falando diretamente dos estúdios do Colabora aqui em Santo André. E como eu sou uma andreense nata, fiz questão de convidar uma pessoa muito importante para estar aqui com a gente. Um baita de um profissional que também é de Santo André. Guilherme Pantera, seja muito bem-vindo! Olá, muito obrigado. Você ia fazer um toque, como é que era? Como é que é? Aqui, ó. Ah! Isso. Somos todos andreenses. Andreenses. Guilherme Pantera, tenho a honra de recebê-lo aqui na minha mesa maravilhosa desse podcast para contar a tua história empreendedora. Eu tava lendo aqui um pouco, né, do que aconteceu com a tua vida.
Eu acho que o que você vem trazer hoje é algo que é meio disruptivo, assim, né, pro mercado, né? É um pouco. Não é? Um pouco. Quero saber tudo. Gente, o Guilherme... Ó, vou contar pra vocês a história, né? Que vocês sabem que eu sempre chego assim com uma historinha. O Colabora, pra quem não sabe, o Colabora é o escritório aqui da Fábrica de CEOs. A gente tá aqui no bairro Jardim, Santo André. Ele viu o tráfego pago rodando do Colabora e ele ficou super interessado, porque ele trabalha com o mercado digital no empreendedorismo, né, que ele criou pra ele, que é o que a gente vai contar aqui pra vocês no programa. E aí eu fiz questão de fazer o convite pra ele vir gravar e já contar realmente a história e já viver a experiência do Colabora na pele. E já virou o nosso cliente. Yeah! Isso aqui é fora de série. Muito Isso legal, aqui é fora né? de série, fora de série, fora de série. É É um ambiente que eu sempre procurei pra trabalhar, né? Tá Essa é a verdade. vendo? A gente sabia antes, entendeu? Por isso que a gente faz esse tete a tete antes aqui, ó. Porque eu já me conecto, já sei, já pego a energia. Já tá tudo ligado, tudo interligado. Gente, quer falar? Quer falar? Não, de forma alguma. Gente, propósito do Pantera: mostrar a terra fértil que é o digital para o personal trainer. E que conscientizá-los que eles também são empreendedores. É isso. Já falei pro meu irmão que eu preciso ter um batuque aqui. Ia ficar legal, hein? Ia ficar legal. A expectativa que ele tem com o nosso programa é um ato de coragem pra ele e que possa vir incentivar a outras pessoas. É o primeiro programa que você foi convidado a ser um entrevistado? Isso, é o primeiro podcast que eu venho pra ser entrevistado. Porque você tem o teu próprio podcast, né? Que a gente também vai falar aqui pro pessoal. Sim. Então, sim. Ser entrevistado é diferente do que ser um entrevistado. Muito. E o legado que o Pantera quer deixar aqui com a gente é fazer o que precisa ser feito, mesmo não querendo. E é verdade que nós do treino, assim, a gente sabe muito bem disso. Dia 1º de setembro foi dia do personal, foi dia do educador físico, então parabéns pra você. Muito obrigado. E é o que a gente costuma dizer, não é o que você quer fazer, é o que precisa ser feito, cara. Você não é criança, você não faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que você tem que fazer porque você é adulto, não é isso? É exatamente isso. Caminhos difíceis tornam a vida muito mais fácil. Seja bem-vinda! Muito obrigado. Eu Agora, agradeço de verdade, de coração pelo convite. Meu, eu tenho várias perguntas já pra te fazer. Bora. Já quero começar daqui, ó. Lenha na fogueira. Vambora. Quer ver? Aqui, ó. Primeiro, é literalmente a parte do conscientizar os profissionais, né? Você é formado em educação física. Eu ainda não sou formado. Qual que é a tua história, assim, na educação física, no personal, no boxe, nas atividades que você faz? É que tem vários pontos pra interligar aqui. Eu vou começar de quando eu comecei a praticar atividade física, que foi com 6 anos de idade. Porque eu sou levemente hiperativo, eu tenho TDAH, tenho principalmente o H da hiperatividade. Minha mãe me colocou cedo pra praticar atividade física. Pra gastar energia. E desde lá eu nunca parei de praticar, eu só fui migrando de arte marcial para arte marcial. Eu comecei na capoeira e fui pro Kung Fu. E no Kung Fu eu tive o meu... Aí é o primeiro ponto, eu tive meu primeiro contato com ensinar. No Kung Fu foi a primeira arte marcial que eu pratiquei durante um pouco mais de tempo. E foi a primeira arte marcial que eu tive a oportunidade de começar a dar aulas também. Perfeito. Então foi ali que eu ganhei a oportunidade de começar a ministrar aulas e começar a entender um pouco do como, porquê e começar a me conhecer um pouco mais também. Depois do Kung Fu eu migrei pro Muay Thai e na escola de Muay Thai que eu treino, a gente treina um Muay Thai junto com um boxe inglês. Então eu já treinava basicamente o Muay Thai, kickbox e o boxe inglês ali. Uau! Aí nesse percurso, fui competidor, foi quando eu fiz algumas lutas. E ali eu fui e aprendi mais, e comecei a ligar um outro ponto. O ponto de conseguir causar mudança nas pessoas. O ponto que me fez ter uma mudança muito drástica na forma de pensar também foi a parte da competição. A forma de pensar e forma de agir. Perfeito. Foi dentro da competição.
E depois disso eu comecei a trabalhar em uma loja de suplementos, lá em meados de 2014 mais ou menos. E nessa loja, o dono dessa loja, quando ele me levou para trabalhar com ele, ele me conheceu aleatório porque eu trabalhava com o vizinho dele de frente, que era meu ex-cunhado. E ele gostou de mim, aí eu saí da borracharia do meu ex-cunhado, ele falou, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. E com ele eu comecei a pegar... Foi ali que necessariamente eu posso dizer que começou a parte do querer estudar e um pouco do empreender também. Olha só, isso com quantos anos, Montera? Ali eu tinha 16. Menino de tudo, 16 né? para 17. Perfeito. 16 para 17. E... Porque com... O nome dele é Rogério. Ele é como se fosse um segundo pai pra mim. Até hoje. Eu tenho muito carinho, muito apego por ele até hoje na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fui estudar nutrição. Eu fui até o 6º semestre de nutrição. Poxa! Porque eu trabalhava com suplementos. Ah, é? E nessa época ele me disse uma coisa que eu guardo até hoje comigo. Ele falou, olha, eu posso te ensinar tudo que eu sei, só que você vai ter que estudar ainda assim pra você criar o seu próprio caminho pra talvez chegar na mesma coisa que eu sei, só que a ideia é você me passar. Então ele falou, eu posso te ensinar muitas coisas, só que você precisa estudar pra você criar o seu próprio entendimento e a sua experiência nisso. Aí eu fui estudar nutrição. Aí nesse meio tempo de estudar nutrição, que eu ainda treinava, eu sempre treinei. Nessa época da nutrição eu migrei pra educação física porque eu comecei a fazer muita musculação. Ah! Eu sempre fui uma pessoa... Mas aí você migrou à faculdade, você trocou. Então, eu parei a faculdade de nutrição no 6º semestre e eu treinava musculação no período que eu tava fazendo a faculdade. Entendi. Então eu comecei a me interligar muito com algumas coisas de educação física, só que eu já gostava muito da nutrição. Aí quando eu tive que oficialmente parar a faculdade de nutrição, 1 ano depois eu comecei a educação física. E aí eu comecei a ter um outro entendimento das coisas. Aí aconteceram algumas coisas na minha vida, entre altos e baixos. Foi ali na loja de suplementos, quando efetivamente foi minha primeira lojinha de suplementos também, próximo dessa loja grande, que foi o Rogério que falou, essa loja aqui é sua, agora você toca, você se vira. Meu primeiro empreendimento. E depois, entre altos e baixos, as coisas foram acontecendo. E em última instância, eu trabalhei em uma hamburgueria artesanal em São Caetano do Sul. Trabalhei lá durante 2 anos. E eu já tava trabalhando lá dentro pensando, eu gosto de trabalhar aqui, mas esse aqui não é meu propósito, não é esse que eu quero. Você já sabia qual era o seu propósito ou ainda não? Eu sabia que estava ligado a ensinar, só que eu não sabia que estava... No esporte, né? No esporte. Eu pensava muito eu pensava assim, como que eu posso fazer pra ser o cara que realmente modifica a vida das pessoas, tanto por dentro quanto por fora, pode-se dizer. Porque dentro da modalidade a gente consegue mudar as pessoas por dentro, principalmente na parte de competição. Mas no treino em si, eu trabalho isso muito na parte psicológica dos meus alunos também. Muito legal. Eu bato muito com eles na tecla, tanto física quanto mental, durante o treinamento. Hoje, qual é o seu negócio? Hoje o meu negócio é educação. Hoje. Nos esportes, Nos esportes, eu sou um treinador de boxe. Hoje eu trabalho com apenas a modalidade de boxe. Na academia que eu atendo, eu faço 2 modalidades, mas a minha especialização é boxe. É a que eu tenho mais estudo, é a que eu tenho mais capacitação, pode-se dizer. Legal. Tanto dentro quanto fora do Brasil. É a que eu tenho maior capacitação. E isso é que você leva pro digital, é o boxe. É o boxe. E o boxe na parte não apenas da luta em si física, mas da transformação interna. Também. O que você traz pro seu aluno, pro seu cliente, pra pessoa que te segue, para que ela entenda o que é essa transformação? Eu trago, basicamente todos os dias eu trago 3 coisas básicas. Primeiro, rotina.
ela precisa ter rotina. Eu mostro que eu tenho rotina, eu mostro que eu faço as mesmas coisas todo santo dia. E eu mostro a importância de fazer as mesmas coisas todo santo dia. O segundo ponto é uma frase que eu gosto muito, que o que não tá no seu controle não pode estar na sua mente. Então, eu passo isso com relação a qualquer problema que as pessoas tenham, que muitas vezes a preocupação, 90% das preocupações delas não vão acontecer. É imaginária. Elas passam muito tempo se preocupando com coisas que não vão acontecer. 10% às vezes acontece, mas é muito difícil. Na psicologia a gente chama isso de fantasma, né? Sim. Então, eu tento fazer com que as pessoas que treinam comigo compreendam o seguinte, ó. Em todo momento na sua vida você tem que estar presente. Para estar presente, tem duas formas. Ou você se coloca presente por pura e espontânea vontade, aproveita o momento, aproveita o que você estiver fazendo para não viver no automático. Ou, durante o treinamento, eu obrigo eles a estarem presentes. Porque vai levar um socão na boca. Exatamente. Não pode vacilar. Se vacilar é um olho roxo, entendeu? Mesmo que seja um treinamento, eu não faço nada em nível competitivo lá, mas eu mostro pra eles que qualquer momento que eles não estiverem 100% presentes, é possível de ter uma punição. Muito legal. Mas aí o presente você junta com o aprendizado, é a rotina. Rotina. Não se preocupar com aquilo que não existe e o momento presente. Tá dentro da preocupação ou não o momento presente? O momento presente também. É a terceira coisa, tá dentro né? da preocupação, sim. Muito legal. Tá tudo ali dentro. E eu tento lapidar isso com eles todo santo dia, toda santa aula. Porque quando eu trabalhei, voltando um capítulo, na loja de suplementos, eu gostava muito de trabalhar com o Rogério, mas a gente trabalhava de domingo a domingo, porque era uma loja, né? Então, todo dia a gente tava lá, fazia limpeza, organiza tudo, fazia atendimento. E eu percebi que eu passei 2 anos trabalhando lá, os últimos 2 anos, trabalhando no automático. Eu não sabia que dia era segunda-feira, terça ou quarta, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Perdi aniversários, perdi festividades, perdi momentos com a minha família, perdi tempo de qualidade. E não que eu tenha... Eu falo perder porque foi um tempo que eu não desfrutei de tudo que eu poderia desfrutar porque eu tava pensando apenas em trabalhar. E em parte isso me trouxe alguma coisa de positivo, mas me tirou muitas coisas de positivo também. A vida de volta, né? Sim. Então hoje o que eu mais busco é ter esse equilíbrio e eu quero que as pessoas também tenham esse equilíbrio. Que é isso que você veio trazer aqui, né? Pra vida do personal, né? Exatamente. Por isso que você tá falando disso, né? Exatamente. Porque você enxerga na classe que a classe trabalha, Sim, ganha, né? Pelo tempo investido ali. Sim. E onde que tá esse retorno um dia, né? Em cima do investimento. Sim. E a área de personal, tanto de personal musculação quanto personal de luta... É uma área que hoje tem muita margem para trabalhar. A gente tem muita gente para trabalhar. A gente tem muito público. Muito público. Só que eu vejo uma certa... Eu não sei dizer se é dificuldade ou se é uma questão de falta de possibilidade de compreensão maior. Eu costumo falar que quando eu não sei alguma coisa, eu não tenho problema nenhum em falar, olha, eu sou um completo ignorante nessa área, mas eu queria aprender. Eu não tenho esse problema. Eu achar que eu sei alguma coisa ou achar que eu não sei, eu prefiro falar que eu não sei de nada e sempre estar disposto a aprender alguma coisa nova. E há alguns anos, quando eu comecei efetivamente a mergulhar no digital, porque eu via possibilidades de dar muito certo ali, e via, se tem gente fazendo aqui, tá dando certo, é um caminho que possivelmente também dê certo pra mim. Eu nunca tive essa limitação de pensar, nossa, tal pessoa deu muito certo, mas ela deu muito certo por motivo A, B e C. Eu tenho muita autorresponsabilidade comigo mesmo. E isso é uma coisa que eu também bato na tecla com a galera lá. De ter autorresponsabilidade. O que aconteceu na sua vida é culpa sua. Não existe nada que seja culpa do outro. Não importa se é seu chefe, não importa se é sua mãe, não importa. Até determinada idade, até aceitável você dar uma desculpa pra isso. Mas daqui pra frente, não tem como. Ou você assume, ou você fica pra trás. No momento que eu comecei a assumir que tudo aonde eu quero chegar só depende de mim, aí eu comecei a caminhar sozinho. Eu falei,
mesmo que eu seja o único que tá indo pra esse caminho aqui do meu ecossistema que eu convivia na época, eu vou fazer, porque se der certo, só eu vou colher o benefício, se der errado também. Só eu que vou Pô. me ferrar aqui, né? Você constrói uma coisa, você tem planos pra construir algo grande. Se der certo, a colheita é sua. E se der errado, você tem o prejuízo. Sim. Mas até então, a responsabilidade é sua. Você aceitou, você topou fazer e você se propôs aquilo. E foi o que eu quis fazer também. Aí, isso é muito do empreendedorismo, né? Nossa, isso que você, não é? Sim, eu fui descobrir isso depois, então, tá? Eu isso só que fiz você ensina nos pura... negócios, na tua parte do esporte, é muito empreendedorismo puro, cara. Se você não tiver rotina, se você não tiver presente no momento presente, se você não tiver coragem, ficar com medo das coisas... Sim, não vai. Não tiver autorresponsabilidade, não vai. E você só foi entender isso depois? Só depois. É que assim... Eu sempre gostei muito de podcast. Desde mais ou menos da época que o YouTube surgiu, que foi lá pra 2008, 2006, eu acho, quando nasceu o YouTube. Aí vira e mexe eu comecei a ver podcasts lá e depois no Spotify. E teve um que eu escutei do Joel J, que ele contou uma história dele. Que ele estudou educação física, se formou. Aí ele foi numa palestra e começou a se questionar, como é que eu faço pra ser esse cara que tá na palestra agora? Porque ele chegou num teto de ganho. Aí ele falou, como é que eu faço pra ser aquele cara ali, o professor, que ganha mais do que quem tá formado? Percorreu o caminho, beleza, agora como é que eu faço pra ser aquele cara lá que tá num palco pra 3 mil pessoas, que é o cara que ganha mais que o professor? E eu comecei a trazer isso pra mim, eu falei, se ele fez isso, essa é a ideia, e deu certo, por que se eu fizer também não vai dar certo? E eu comecei a trilhar o mesmo caminho. Então, depois de treinar por alguns anos, me surgiu a oportunidade. Você quer dar aula? Eu falei, quero. Aí eu fui me arriscar a dar aula e comecei. E no começo é o que a gente chama de a teoria do bolo mal feito, né? Primeira vez que a gente vai fazer um bolo, nunca fica aquela coisa maravilhosa, né? Quando é a nossa primeira vez, sai queimado, sai solado. O feito é melhor que perfeito, exatamente. Né? Mas se você não começar a fazer... Você nunca vai entender você nunca vai ficar assim. Aí eu comecei a dar aula, fui melhorando, eu falei, beleza. Aí chegou uma época que eu lotei minha agenda de aluno. Só que esse lotar a agenda de aluno me trouxe... Não ter vida. Me trouxe não ter vida. Então, eu falei, eu não quero isso aqui pro resto da minha vida, não. É legal? É legal. Mas dá pra mim fazer mais com menos desgaste. Perfeito. Porque a minha profissão não dura muito tempo. O tempo de vida útil de atleta é baixo, de professor é baixo. É o corpo ali, né, o dia inteiro, né? O dia inteiro. Então eu comecei a pensar, se eu der tantas aulas no dia, eu faço X. Se eu reduzir pela metade e conseguir fazer outra coisa que pague essas horas aqui, beleza. Eu já diminuo meu desgaste na metade. Agora, pra onde eu vou? Aí, nesse tempo, olha que louco. Como quando você começa a se movimentar numa certa direção, parece que as coisas começam a vir pra você. Comecei a dar aula pra um rapaz chamado... Lei da atração. Lei da atração, sim. Mentaliza você as coisas. Você começa a estar ligado aqui com o que você quer mesmo, as coisas vibram. Exatamente. Comecei a dar aula pra um rapaz do nada. Eu tava dando aula já na academia que eu tô hoje. E chegou um rapaz lá e falou, eu queria professor de boxe pra ele treinar comigo. Os filhos dele treinavam já na academia e ele queria um professor fazer aula particular. Chegou até mim. Comecei a atendê-lo e numa conversa aleatória um dia e outro, perguntei, Neto, o que você faz? Ele falou, eu trabalho com digital. Eu falei, é mesmo, cara? É mesmo? E você já tinha interesse ou foi o primeiro contato, assim? Então, eu já tava muito curioso porque eu já tinha visto algumas pessoas fazendo muito dinheiro no digital. Muito. Aí eu comecei a... mas do meu ecossistema não tinha ninguém que fazia aquilo. Aí você fala, como que eu vou conseguir você entendeu? Acesso, né? Eu queria muito, mas eu não tinha ninguém pra ter uma referência pra falar, a direção é aqui. Então isso não que me travava, só que me impedia de seguir, entende? Aí conheci ele, eu fui batendo um papo com ele. Aí ele falou, não, eu tenho esse produto aqui, eu faço isso. Aí eu falei, cara... Aí ele começou a me falar as coisas, eu comecei a ter muitas ideias. Aí minha cabeça explodiu. Aí eu comecei a falar, então eu preciso primeiro criar uma demanda, preciso começar a criar conteúdo para trazer gente,
Pra depois que outra gente eu criar um produto, validar o produto e começar a vender. Aí eu comecei a procurar referências de criação de conteúdo. Pra você. Pra mim. Mas, por exemplo, posso te fazendo perguntas? Claro, por favor. A referência de criação de conteúdo era porque você não sabia nem direito o que você queria falar? Ou você já tinha meio que um posicionamento teu? Não, eu não tinha. Você só queria criar conteúdo? Não, o que eu ouvi na época era assim, ó. Pra você crescer no Instagram, você tem que postar todo dia. Independente do que você tá postando. Independente do que você tá postando. Tem que ser todo dia. Então eu falei, então tá bom. Eu vou postar. Eu vou postar todo dia. Então era vídeo aleatório treinando, uma foto aleatória com a família. Era isso. Mas era todo dia. Durante 1 ano e pouco eu fiz isso durante todo dia. Só essa coisa aleatória, sabe? Deu resultado? Não. Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Gente, então não é essa a estratégia. Não funciona. Não é essa a estratégia. Testado e comprovado, não funciona. Aí eu comecei a achar um criador de conteúdo chamado Rafa Brito. Uhum. Aí eu vi algumas coisas que ele falava e falei, já que ele tá falando e ele tá crescendo, eu vou testar. Aí eu comecei a pegar tudo o que ele tava fazendo e replicar. Só que no meu nicho. Isso. Tudo. E o seu nicho era pro esporte? O meu nicho sempre foi pro esporte, tá. Independente do que fosse. Comida, o treino, rotina, tudo. Isso, só que eu postava com muito mais frequência coisas em relação ao treino. Principalmente do Muay Thai Kickbox. Então, esse era o conteúdo. Aí comecei a copiar as coisas e falei, tem como crescer fazendo apenas vídeos igual eu tô fazendo agora, só que demora mais. Se eu começar a criar conteúdo que ensina, eu vou mudar minha estratégia então. Aí ele falou, Mas pera que eu me perdi aqui. Eu criava Você pegou conteúdo. O Rafa Brito, começou a copiar o Rafa Brito. Isso, só que antes de copiar ele, eu tinha algumas pessoas que eu já acompanhava que faziam um conteúdo mais ou menos no que eu já estava fazendo. Ok. Só que o crescimento foi em escala bem menor, mas estava indo devagar. Então eu falei, tem um caminho para seguir. Aí, quando eu vi o Rafa Brito, ele falou exatamente isso. Ele falou, conteúdo que ensina é mais fácil de viralizar. Então, começa a trabalhar com isso. Aí eu falei, eu vou testar. Peguei tudo que ele faz, repliquei. Nas primeiras 2 semanas, o engajamento se manteve. Da terceira pra frente foi quando eu comecei a dar o boom. Sério? Isso foi em março do ano passado. Ô Pantera, então a gente pode trazer um aprendizado aqui pras pessoas já? Um marco mesmo, né? Tô parando o podcast pra realmente marcar. Claro. Que é o para de pensar muito e age e testa. Sim. É isso mesmo, né? Isso. No digital. Porque às isso. vezes a gente fica... você testou durante 1 ano e meio... algo que te falaram que era faz. Você testou, não trouxe resultado. Mas não é por isso que você parou de fazer. Sim. Perfeito. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Café com Porrada, que eu faço resumo de livros e gravo um áudio com esse resumo pra galera que tá no grupo. É muito legal, cara. E algumas semanas atrás eu falei pra eles de uma regra matemática que a gente chama de 1 para 20. Que eu passei pra eles. É do livro Sem Esforço. E essa regra diz o seguinte, você precisa de 1 hora de estudo para 20 horas de execução. Nossa, que interessante. 1 hora de estudo para 20 de execução. 1 hora de teoria para 20 de prática, pra 20 de prática. Pra quê? Pra você poder aprender, validar aquilo na sua forma e falar, esse caminho aqui dá certo, deu certo pra mim por conta disso, ou dá errado por conta disso. Muito legal. E eu comecei a usar isso. Falei, o que pode acontecer de pior? É não vir seguidor nenhum. Pois é. O que pode acontecer se der certo? É eu encher meu perfil de gente. Muito legal. Qual era o conteúdo, o tipo de conteúdo? Você começou a ensinar, mas tinha alguma lógica? Eu comecei a ensinar baseado no box. Por quê? Eu falei, eu preciso passar coisas que ensinam. O que eu vou trabalhar essa semana, galera? Eu tava responsável por dar as aulas de boxe na academia. Então eu falei, já que eu estou estudando boxe, me aprimorando no boxe, fazendo certificação, indo pra esse caminho... Sou professor de boxe, né? Eu vou ensinar isso. Então eu comecei a fazer as dicas todas baseadas no boxe. Muito legal, cara. E hoje você é conhecido no Instagram por boxe. Por boxe. Quantos seguidores você tem? Atualmente 154 mil. Bastante, hein? E subindo. Devagarinho e subindo. Orgânico, isso? Orgânico, tudo orgânico. Tudo orgânico. Meu Deus do céu! Loucura, né, meu?
Aí, depois que eu dei esse boom, eu comecei a estudar um pouco mais sobre... Digital mesmo. Principalmente digital, A criação de conteúdo orgânica, principalmente, porque dá muito certo. Dá muito certo. Mas tem que realmente saber fazer. Tem que saber criar a estrutura do vídeo, né? Sim, do porque vídeo, às vezes carrossel, não adianta você vai gravar um Reels e você fala, pessoal, então eu vou começar a falar. Já perdeu a pessoa, né? Tipo... Tem muita coisa por trás. E parece que não, mas tem muita coisa por trás. Aí... Ensina o povo. Ó, dica básica pra vocês, hein? Vai criar um vídeo, vou dar uma dica, anota aí, para fazer uma criação de conteúdo básica, para o nicho que for. Responda 3 perguntas básicas em todo vídeo que você fizer. Ou melhor, primeira dica, cria conteúdo como se você estivesse explicando algo para sua avó de 90 anos. Se você conseguir pegar algo que é muito complexo, transformar em algo muito fácil, que qualquer pessoa entenda, a chance de viralizar é muito, muito alta. Qualquer conteúdo que você dê de 3 dicas para mais que as pessoas consigam executar no mesmo dia ou naquela semana. No meu caso, como é treinamento, a pessoa consegue executar no dia. Por isso que deu muito certo também. Então, muita coisa que eu passo, ela consegue fazer no dia. Isso ajuda muito. Tem um alto índice de salvamento e a galera começa a enviar para todo mundo. E a dica 3, que eu acho que é a principal, é quando você for criar conteúdo, você tem que perguntar... Você não pode criar conteúdo pra você tem que criar pro seu público. Eu não posso criar conteúdo baseado no meu ego. Então, eu sou o Guilherme, treinador nível internacional, eu quero falar de uma coisa extremamente específica no boxe. Não vai dar certo. Não é sobre você. Não é sobre você. Você tem que criar conteúdo... mídia social. Exatamente. Você cria conteúdo pro seu público. Então, você tem que resolver as dores deles. Gui, vou fazer pergunta, hein? Pode fazer, que aqui a gente é empreendedorismo na prática. Pode fazer. E o máximo que eu puder tirar do teu conhecimento, eu vou jogar aqui pra galera. Tô aqui pra isso. Então, no teu propósito aqui, né? Que é mostrar pro personal trainer ter mais engajamento e não só exposição no digital. Sim. O personal trainer que é da musculação. Se ele for ensinar alguma coisa no Reels, que é o que gera, né, o alcance é maior. Isso. Que tipo de conteúdo ele cria, então? É como pegar um peso? Sei lá. Olha, sabe? eu vou quebrar um paradigma da galera que eu escuto muito eles falando isso. Que é o seguinte... Toda vez que alguém te pergunta alguma coisa, às vezes é muito óbvio pra você, mas pra pessoa não é. Exato, por isso que eu tô tentando te trazer essa parte, porque eu não sei também. Resolva problemas óbvios. Às vezes um vídeo muito bom é uma pergunta que alguém aleatoriamente te fez na sala de musculação ou na sua casa mesmo. Quantos litros de água que eu tenho que tomar no dia? Mas por que todo mundo que faz dieta sempre come isso? É esse tipo de pergunta que dá mais certo. Posso até falar uma coisa, assim? Claro. Meu namorado é personal também, né? Sim, comentei contigo e tal. E ele sempre fala pra filha dele assim... Você já bebeu água, Lorena? Aí a Lorena não gosta de beber água. Ele fala assim, você já sabe o que vai acontecer então, né? Aí a Lorena responde assim... eu vou beber água do meu cocô, né, papai? É sobre isso, literalmente, né? Não é necessariamente você falar assim, tem que beber 3 litros de água, porque a cada peso de litro... Isso daí é engajamento. Isso, você tem que pensar o seguinte, o seu corpo vai tirar água de algum lugar e vai tirar água do seu intestino. Exatamente. Você entendeu? É esse o ponto. É você conseguir explicar pra pessoa que ela precisa fazer algo, porque se ela não fizer, tem os negativos daquilo também. Entendi. Mas é você explicar isso de uma forma muito fácil. Que Entendi. Qualquer pessoa até uma pessoa que não saiba ler e escrever, ela vai ouvir e falar, putz, eu entendi. E o que vira a chave das pessoas para elas começarem a te acompanhar, gostar do seu conteúdo, é quando elas aprendem algo com você. Todo mundo gosta de aprender alguma coisa com alguém. Então, quanto mais você ensina para as pessoas, mais recíprocas elas vão ser com você. Ô Pantera, e a gente tem um paradigma, né? Uma crença mesmo de achar que o ensinar é quando existe um professor acadêmico
e que ensina uma teoria que, por exemplo, vai te dar técnicas. E não é sobre isso, né? Não. Às vezes é experiência, é a vida, é aquilo que você conseguiu entender de forma mais fácil, repassar, Sim. né? Eu costumo falar que o ensinar é eu conseguir, além de conseguir pegar o que é muito difícil e transformar em fácil, eu preciso fazer com que o maior número de pessoas entenda aquilo que eu tô falando. Aí isso significa pra mim que eu tô sendo um bom professor. Se eu consigo te fazer entender algo complexo com poucas palavras, é isso. Você não acha que isso também tem um pouco a ver com empatia? Tem, Né? tem, Porque tem. às vezes não é todo mundo que entende da mesma forma. E quando você consegue ver a comunicação do outro nos olhos, no jeito, no corpo, você consegue se adaptar até um pouco melhor. Sim. Mas quando a gente tá no digital, a gente não tem essa resposta. E aí? Sim, aí então, no digital, tem 3 meios de ensino que eu costumo trabalhar com a galera. Tanto, né, isso voltando um pouco pra parte, como se eu estivesse falando de dar uma aula de boxe. Pra uma senhorinha de 90 anos. Para uma senhora de 90 anos. As pessoas têm 3 métodos de ensino, 3 formas de aprender. Auditivo, sinestésico e visual. Auditivo, eu falo pra ela consegue entender o que eu tô dizendo. Por exemplo, eu vou ensinar um jab direto. Eu vou ensinar ela a projetar o golpe e vou ensinar o nome do golpe. E ela tem que repetir comigo. Ah, o auditivo é esse? É. Ah. Auditivo, eu vou falar pra ela, eu vou ensinar o golpe pra ela e vou falar, ó, eu quero o seu golpe com a mão esquerda, o jab. Aí ela tem que assimilar aquilo, ela tem que linkar aquilo e ela vai repetir até funcionar. Sinestésico é quando eu peço pra ela fazer algo e eu mostro pra ela uma terceira pessoa executando o que eu quero que ela execute. Então eu falo, olha, eu quero que você execute tal técnica. Como essa técnica? Dessa forma aqui. Aí você vai ver a pessoa de um aspecto completo executando a técnica, Ela nos tem detalhes. Que praticar, né, literalmente. Exatamente, né? ela precisa ver todos os movimentos. Ela escutou, mas ela olhando, às vezes ela consegue aprender melhor, porque ela vê o movimento por um contexto completo. E o visual é quando eu, ao invés de falar, eu falo e mostro pra ela o que eu quero. Eu quero que você faça esse golpe dessa forma. Ela olhando pra mim e a gente repete junto. Então, para criar conteúdo, eu também penso muito nesses detalhes. Então, às vezes, também é um outro segredo da criação de conteúdo. Você pode criar o mesmo conteúdo em formatos diferentes, de jeitos diferentes. Entendi, muito legal. Aí, os primeiros 2 podem ser que não dê tanto certo, o terceiro pode bombar. Entendi. A criação também gira em torno disso. Então, no mesmo conteúdo, Você só muda o formato. ramificação, né, de possibilidades, né? Sim, você só muda o formato. Tem carrossel, tem infográfico, tem a foto com explicação, Sim. tem o próprio Reels. Muito legal, Exatamente, hein? você pode usar de vários e vários. Galera do formatos Colabora, diferentes. esse cara vai estar aqui com a gente, hein? Ó, tamo junto, hein? Tamo Vou tudo trazer junto. ele Agora pra a gente é criar uma um monte de família. conteúdo pra gente. Agora a gente é uma família aqui. É nóis. Vamos até aprender box aqui. Né, meu? Vamos, por que não? Uai. Ô, mas aí, ó, eu vou... Não, pode Não, falar, assim, tá tranquilo. Meu irmão Bora. daqui a pouco briga comigo, mas é que eu quero trazer pra galera aprender realmente esse seu lado, assim, ó. Cara, que pergunta difícil. Tipo, você tá lá na aula, aí você tá ensinando a pessoa, faz o jab, né? Isso mesmo o nome, né? Isso. Mas no teu material você também ensina a mesma coisa? Pra pessoa meio que aprender a fazer o jab em casa? Então, nos meus infoprodutos, eu tenho um infoproduto que é uma aula de 40 minutos, mais ou menos, que foi o primeiro infoproduto que deu certo. Ah, que você vendeu mesmo. Sim, que foi validado, que foi daquela história que eu te contei. Qual da? Do rapaz que Sim, viu... sim. Foi daquela história que eu te contei. E ali dentro eu ensino o fundamento de tudo. Aí os fundamentos que eu ensino ali não são só pro boxe, são de tudo. Ah, tá. Mas é o básico do básico do básico, só que destrinchado. Ponto. Aí o Personal Fight Pro, que é a minha empresa, eu pego qualquer pessoa que queira trabalhar com luta e capacito ela. Eu ensino pra ela ali, ó. Você que vai trabalhar com aulas, você precisa saber desse ponto A até aqui. Infoproduto também.
É um infoproduto também. Então, para esse produto, você ensina pro professor em si, né? Eu ensino para quem quer ser professor ou para algum personal que acabou de se formar, não tem experiência nenhuma em dar aula de nada. Pô, legal, hein, cara? Falo, ó, esse aqui é o caminho que você precisa seguir. E a promessa que eu dou lá é que ele consiga sair do 0 aos 2.000 em menos de 4 meses de salário dando aula. Porque é possível se fazer, não é algo intangível. É possível de se fazer. Mas eu tenho produtos mais básicos, mas os fundamentos, eu ensino de graça. No YouTube e no Instagram. Os fundamentos não técnicos ou técnicos. Técnicos também. Porque, isso que você tá falando sobre autorresponsabilidade, rotina, momento presente, isso é muita coisa legal pra você ensinar, né? No gratuito, assim. Você chega a criar isso de conteúdo ou ainda não? Não. Você já se ligou que eu já falei um ainda na frente, né? Sim, eu... Que é tipo Pantera, vamos falar sobre isso, hein, velho? Eu não crio pelo seguinte motivo. Eu prefiro mostrar pra eles o seguinte, no meu Instagram, além de eu ensinar sobre boxe, eu mostro pra eles que eles têm que ter rotina, constância e bons hábitos. Então, o que eu priorizo lá hoje são principalmente os bons hábitos. Eles me acompanham, eles veem a hora que eu acordo todo dia, eles veem as refeições que eu faço, que são a mesma refeição todo santo dia. Ah, mas Pantera, não é chato comer a mesma coisa todo dia? Não, é chato Fala você... assim, mas é chato ter doença. Não, é chato, eu né? falo, fazer uma dieta não é difícil. Difícil é não ter o que comer em casa. Toma essa! Então, mesmo que seja uma coisa básica de você comer, igual como pão, ovo, queijo, 2 vezes por dia, uma refeição com arroz, feijão e uma proteína. Todas as refeições têm uma porção pequena de fruta. E é isso de segunda a segunda. De final de semana eu ainda me permito comer alguma coisa diferente. Mas todos os dias eu também treino. Então assim, a minha conta é o 80-20, no mínimo, na semana. Se eu não sair de casa, vai ser 100%. Perfeito. Se eu precisar sair de casa pra fazer alguma coisa, comer fora, 80-20. E tá tudo bem. Eu sei que a minha conta sempre vai estar no positivo pra mim. Porque eu tô fazendo o que precisa ser feito todo santo dia. Isso que eu ia te trazer. O que é pra você a conexão desse aprendizado que você tem sobre a alimentação, o treino, para o empreendedorismo? O fazer o que precisa ser feito todo santo dia. Assim, eu vou trazer como se fosse alimentação e treino. Pra gente ter... Tem gente que treina muito bem, mas se alimenta mal. Tem gente que se alimenta muito bem E não treina. E não treina. Não, às vezes a pessoa se alimenta muito bem, mas ela não treina tão bem, só que o físico dela aparenta que ela está muito superior à pessoa que não se alimenta bem e treina bem. Por quê? Porque o melhor resultado a gente tem do binômio. O que é mais difícil de fazer? Passar uma hora na academia ou passar o dia inteiro tendo que comer certo? É passar o dia tendo que comer certo. É comer com hora. É chato. Só que você nunca vai ter o resultado desse binômio se você fizer uma coisa só. Ah, mas e se eu tomar umas paradinhas, Pantera? Você nunca vai ter o resultado desse binômio se fizer uma coisa só. Não tem como a gente, por exemplo, empreender. E eu quero empreender, mas eu não quero vender nada, Pantera. Então, irmão, me desculpa, mas não vai rolar. Isso aqui é um sonho. Perfeito. Tá achando que é o Elon Musk. Você quer viver de hobby, né? Ele quer viver de hobby. É um direito dele, tá tudo bem. Só que a conta não vai fechar. Então, antes de aprender a empreender, primeiro você precisa aprender a vender. Todo mundo precisa vender alguma coisa em algum lugar. Quero empreender, mas não quero contratar. Não vai dar também. Não vai dar também. Não dá pra você ser a eu presa, né? Que é o que falam. Você fazer tudo. Uma hora você vai ter que delegar. Nem que seja pra fornecedores PJ. Uma hora você vai ter que delegar. E não tem como fazer uma coisa sem a outra. Entendi. Qual o equilíbrio que eu trago? Comer, dormir bem, treinar bem. Todo dia. Por quê? Porque aí aqui eu fico a minha melhor versão do Guilherme. Eu, sendo a minha melhor versão do Pantera, eu consigo entregar o meu melhor pra você. Entende? Se eu não consigo entregar nem o melhor pra mim, o melhor pra dentro da minha casa, como é que eu vou te entregar uma coisa boa? Perfeito. Aí, pra empresa, é a mesma ideia. Então, se você consegue ser a sua melhor versão, você consegue ser extrair o melhor da sua empresa, extrair o melhor dos seus colaboradores. Se eles estiverem linkados com a mesma ideia que você tem, é só isso que precisa. Tem que ter propósito. Se você tem
propósito pra fazer tudo, por que que eu treino tanto, por que que eu me cuido tanto? O meu propósito é simples. Se eu amo as pessoas que eu tenho por perto, se eu precisar cuidar delas, eu tenho que estar 200% bem. Que fofo. Mas muito pô. legal, cara. Muito legal. Se eu precisar cuidar da minha mulher, dos meus filhos, eu tenho que estar 200% bem. Não adianta eu falar assim, não, eu faria tudo por eles. Tá, mas e comer bem, dormir bem, treinar todo dia. Porque se precisarem de alguma coisa, onde você vai estar? Você consegue correr pra salvar seu filho se precisar? Você consegue nadar? Se alguém ameaçar ele, você consegue se defender? Você consegue defender sua família? É propósito. É princípio. Princípios. E não é sobre gostar ou não gostar, Não. é sobre ter que fazer. É sobre ter que fazer. Não é sobre pensar, é sobre ir lá e fazer. É sobre ter que fazer. E eu trago isso um pouco destrinchado, sempre trazendo para exemplos dentro da luta das pessoas. Por que eu gostei tanto de dar aula de luta? Porque dando a aula, eu consigo ver muito nitidamente quem é quem quando eu faço um trabalho 2 a 2, que eu coloco um pouco mais de intensidade. Durante o treinamento que a gente chama de sparring, são evoluções, né? A gente começa com a escola de combate, aí eu faço dirigida, condicionada, livre e depois sparring. A escola de combate livre é basicamente os dois tentando raciocinar, criar aquele jogo de xadrez, que é a modalidade de luta, e tentar desempenhar aquilo que foi feito pra fazer naquele dia, aquilo que ele treinou pra fazer. Dentro daquilo, como eles têm que trabalhar sobre pressão constante, de pensar em muitas coisas, aí eu começo a ver realmente quem é quem. Como que ele reage, como que tá o emocional, qual o caminho que ele escolhe seguir, se ele é muito acuado, se ele tem algum trauma às vezes. Eu consigo pegar tudo nesses momentos. Eu vejo tudo. Muito legal. Aí eu começo a trabalhar com eles individualmente para que eu consiga ter um coletivo muito forte lá dentro. Então, a gente tem que ter esse cuidado com tudo. Mesmo que eu seja só o Pantera, eu não preciso fazer com que a minha vida seja em torno apenas de mim, entende? Para mim isso não faz sentido. Eu gosto muito de ver pessoas melhorando. E eu quero que elas tenham a mesma sensação que eu tive depois que eu fiz minha primeira luta. É de sair de lá achando que eu era uma máquina, um robô, cara, invencível, que eu podia fazer qualquer coisa. Pô. É muito louco, a gente fica Sim! Sai assim, né? A gente, antes de lutar o pré-luta, a gente tem uma ansiedade que bate lá no talo, fica nervoso, aí começa a voltar um monte de coisa na cabeça. Você fica pensando nas pessoas que te ajudaram, você fica pensando na sua família, nos amigos que tá assistindo, que você não pode fazer feio, um monte de coisa. Aí chega lá, você não aproveita o momento presente ali, porque tem muita coisa na sua cabeça e lá dentro do ringue as coisas passam assim. Pra você, pra quem tá fora, parece que passou 1 hora. Mas pra você passa assim, piscando. Então, tipo, lutar teve que me deixar presente. Então eu tive que aprender a controlar. Quando dava o pico de ansiedade, eu tive que dar um passo atrás, sair de mim e falar, presta atenção, faz o que você treinou pra fazer. Nem mais, nem menos. Muito legal. Aí beleza, eu volto pra mim, puxo o ar, respiro. Então vamos lá. É muito isso. Legal. E é isso que eu quero também trazer pra galera. Pra galera sobre personal. Isso, pra galera, pros meus alunos e pra galera que tá próxima de mim. Ótimo. O meu intuito pra galera de especializá-los é fazer com que eles consigam entender, você é um professor, só que a sua profissão tem que ser mais valorizada. E se você não aprender a fazer essas coisas agora, eu costumo falar que, tipo, às vezes um profissional ruim, porque ele é mais conhecido, ele faz mais sucesso que você. Isso que eu ia falar. Porque se você não acredita em você mesmo, ninguém vai acreditar. Sim. E às vezes o profissional não é tão bom tecnicamente falando, mas ele super acredita nele. Ele fala, ele se mostra, ele expõe. Exatamente. E aí automaticamente as pessoas querem estar com ele, querem conhecer mais dele. Exatamente. Né? E às vezes a gente é super bom tecnicamente falando, a gente sabe pra caramba, mas a gente não se expõe, a gente fica dentro da caixa. Sim. Aí não adianta, pô. Principalmente hoje, na era da internet. Hoje tudo é voltado pra lá. Ô, Pantera, mas assim, eu vejo muitos personagens se expondo, mas não ensinando, não compartilhando. Isso você acha que é positivo ou negativo?
Porque não tem problema se expor, né? Não é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Mas se o personal, o profissional, ele só tá se expondo. Então ele mostra um treino, ou ele mostra foto, ou ele tá bonito, tá forte, tal, não sei o quê. Mas ele não ensina. Gera engajamento? Talvez gera, mas não pro resultado esperado, né? Pro que a gente quer, pro que a gente procura, que é finalizar com venda, são novos clientes, que são potenciais clientes, não é nada interessante. Qual que é o tipo de engajamento? Só vai ter gente chupinhando ali. Exatamente. Né? É que assim, o nosso público não é um público, é um público mais seleto, pode-se dizer. A gente separa o nosso público por algumas camadas de personalidade. O público que vamos colocar, a quarta camada de personalidade, eles são pessoas que eles gostam de coisas mais chulas, eles gostam de apenas comédia. É aquela galera que entra no telefone pra conseguir dopamina fácil. Que gosta do BBB. Isso. Gosta de olhar as coisas, quer dar uma risada, quer ver um meme, quer ver uma desgraça acontecendo em algum lugar. É isso que eles querem. Para esse tipo de público, faz todo sentido. Mas não vai vender para esse tipo Não vai vender, não. Você não converte em nada. O que você vai trazer são pessoas interessadas nesse conteúdo. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Assim como a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que se espelham... A minha preocupação hoje são pessoas que se espelham em caras que conseguiram adquirir um físico mais ou menos ok, e eles abusam um pouco dessa autoridade para fazer coisas ruins. Ou vender produtos ruins... Ou jogar a galera pra uma bet da vida. Entendi. Isso, pra mim, me quebra um pouco as pernas e eu não gosto. Eu já recebi proposta pra trabalhar com eles, eu quero, obrigado, mas não é o que eu quero pra galera que tá comigo. Não é teu valor, né? Não é teu princípio. Não é o que eu quero. É mancada fazer isso. O meu público, ele é 95% molecada, pô. 12, 13, 14, até 24 anos. Legal. Aí você já vai pensou? Vai mandar o cara pra bet? Vai que sacanagem. Já pensou? Né? A desgraça a família dele por conta de pra ganhar 5, 6 mil reais. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro dormir com a cabeça tranquila. Então, tem vários níveis de criação de conteúdo. Aí dentro desses níveis, tem as camadas de personalidade que vão... se casando com esses níveis de criação. Entendi. Hoje a gente cria conteúdo baseado nas pessoas que estão numa sexta camada, que são pessoas assim, a minha vida tá ok, mas eu preciso fazer algo pra ganhar mais. Eu tô trabalhando no CLT, mas não é o que eu quero pro resto da minha vida. Eu preciso empreender pra ter um pouco mais de liberdade. Eu preciso aprender alguma coisa a mais. Muito legal. São pessoas que entendem quando a gente fala que você recebe por aquilo que você sabe. Então aquilo que você não sabe, você deixa de ganhar dinheiro com aquilo. São pessoas que pensam mais nisso, que estão mais com o pé no chão, entende? Esse é o nível de pessoa que a gente lida. Mas, às vezes, o que dá pra fazer? Eu crio conteúdo que consegue alcançar uma galera dessa quarta camada porque são coisas muito básicas. Então eu ensino o básico bem feito. Por isso que eu consigo atingir uma boa galera, um bom público. Perfeito. Então, dá pra fazer um conteúdo bom pra quarta camada? Dá. Isso quer dizer que todo mundo vai chegar pra você? Não. Depende muito do seu conteúdo, depende muito da abrangência dele. E depende muito do posicionamento que você quer ter, né? Sim, também. Entendi. Também. Quantos produtos você tem hoje pra vender? Hoje eu tenho apenas 2. Ótimo. Posso fazer um teste rápido aqui? Claro. Se você puder agora ter um produto pra você fazer a divulgação, a tua propaganda. Pra quem seria, qual é o posicionamento, o que você entrega? Olha pra câmera e faz pra 1. Pra 1. Tá bom. Se você hoje tem alguma dificuldade no treinamento, tá aprendendo luta agora, começou do 0, vai pro primeiro ano de ensino até o 2º, tem dúvidas em movimentação básica, tem dúvidas em como bater no saco de pancada, no encaixe de golpes, quer evitar algumas lesões, tem um produto chamado Fúria em Movimento, que lá eu destrincho tudo isso pra você. São 30 minutos de uma aula direta e mais 20 minutos de exercícios diretos que você pode fazer na sua casa, na academia, aonde você estiver, pra te ajudar a melhorar e chegar no seu objetivo, que é desempenhar bem no seu treino. Ele é útil pro boxe, kickbox ou Muay Thai. Todas as artes em pé, você consegue ter um ótimo aproveitamento desse produto. 30 minutinhos? 30 minutinhos já. Ele é o último pra perder aquela gordurinha aqui do meu lado também, né? Ficar em casa, assim? Também, tem umas coisinhas que são ali. Mulherada, tem umas coisinhas eu boas. Já fui longe aqui, ó. Tem umas coisinhas boas. Gostei. E agora pro segundo. Pro segundo, esse é mais nichado. Vamos lá.
Peraí. Oh, desculpa. Galera, pra vocês verem, ó, olha como é legal o que ele tá fazendo com a gente. Ele tá fazendo um pitchzinho de pitch vendas aqui, sim. rapidinho, com os 2 produtos que ele tem. Peguei ele de surpresa, entendeu? Então, pra vocês verem que é empreendedorismo na prática mesmo. É loucura. Go! Para você que acabou de se formar em educação física, você já trabalha em alguma academia, você dá aula de luta ou você treina faz muito tempo e quer fazer uma renda a mais com isso, existe o Personal Fight Pro, que lá eu te dou método e te dou uma garantia de que você consegue atingir 4 meses de faturamento naquilo que normalmente a galera leva 4 anos para conseguir em pouco tempo, porque ele é um acelerador de carreira de personagens fight. Então eu te transformo numa máquina de fazer dinheiro com luta ou com o seu hobby. É isso. Qual que é o nome? Personal Fight Pro. Gente, é muito da hora, hein? Gostei. Esse foi um pitchzinho em cima da hora. Pô, mas foi bom, Mas hein? eu tenho, Você gostou? Sim, eu tenho um montado meu, que é o que eu apresento pra galera quando eu atendo eles. Sim, entendi. Então vocês entenderam aqui a diferença? Ele tem um pronto, estruturado, preparado, mas como ele já tem esse pronto, vem de forma, Vem de né? fora, Não é mais mas fácil, né? Tem todo um método, né? Legal, hein, Pantera? Pra tudo tem método. Eu acho muito legal isso. E eu gosto de aprender essas coisas também. Tudo tem método. Sim. E o mais legal é que enquanto não tem método, que a gente vai fazendo meio que no... Porque nada nasce com método, né? Tudo nasce Sim. com a intuição, a prática, a mistura de teorias. Sim. E aí meio que vai indo sem método. Mas quando você entende, se envelopa, coloca num método, que é o que eu costumo dizer. Uma coisa é você saber fazer. Outra coisa é você saber alguém ensinar a fazer. Então, você saber fazer, você pode fazer na intuição, vai juntando as práticas, vai juntando as teorias, dá certo. No final dá certo. Você ensinar alguém a fazer, cara, se você não tiver um método, você não ensina. Isso é outro nível. Não é? Isso é o que faz realmente diferença. Mas gente, isso que a gente tá conversando agora não tem a ver com... Gleice, eu só posso ter um infoproduto se eu tenho um método? Não necessariamente. Porque vários infoprodutos, que pode ser e-book, pode ser uma conversa que você tem toda semana com sua audiência, levando elas a refletirem sobre alguma coisa. Não é necessariamente uma metodologia, né? Não leva do ponto A ao ponto B. Então não é sobre isso, mas o que a gente tá trazendo depois que você tem um método que você consegue envelopar, facilmente você transforma num infoproduto, né? Muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito legal, hein? O método é o segredo do negócio. Curti. Como que foi? Tua expectativa foi boa com essa sua primeira gravação aqui? Tá sendo muito legal, né, meu? Conta Tô aproveitando pra gente, o máximo. Rapidinho, que a gente já tá quase no final do nosso programa, do seu podcast. Ó, eu achei... É muito diferente eu estar sendo... É muito que foi isso? Eu não. Acho que foi lá fora. Foi um susto aqui, gente? Acho que caiu a força de alguma coisa. Pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Tá sendo muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Que bom. Muito, muito mais tranquilo. Muito mais fluido, porque também é um assunto... Você consegue me questionar sobre as coisas, fazer perguntas de uma forma leve, e é um assunto que eu gosto de falar. Então eu acho que isso facilitou muito a nossa comunicação. E eu espero que eu trago coisas sólidas que as pessoas consigam usar e já ver a alteração que isso pode fazer no comércio delas, na empresa delas, no Instagram em si, se a pessoa é a sua própria empresa, gerar uma alteração que gere coisas boas, né? Boa. Eu acho que quando a gente consegue ajudar as pessoas, aquilo volta pra gente hora ou outra. É nossa, né? Então, é vibração. Sim, mas pra mim é maravilhoso. E aí você ter sido o entrevistado. É muito legal. E o seu podcast, que você é o entrevistador. Meu podcast é o Se Mova Podcast, é um podcast que a gente fala muito sobre as coisas dentro da educação física. Então, corrida, anabolizantes, tipo de treinamento, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, suplementação, alimentação. É totalmente voltado para a educação física, mas também vamos abordar a parte de criação de conteúdo, de empreendedorismo, porque isso também é importante para a galera da educação física. Legal, por isso que vai ser gravado no Colabora. Exatamente, logo logo estaremos todos aqui, nessa mesma mesinha. Você sobe ao ar de quanto em quanto tempo? Todo mês vai ser na primeira sexta-feira do mês. Então, sexta-feira agora. Uma vez por mês. Legal, hein? Uma vez ao mês a gravação. Qual que é o nome? Se Mova. Se Mova Podcast. Muito tudo legal. junto. Quem criou esse programa? Fomos eu e mais 3 amigos. Poxa, muito legal. Que a gente se conhece faz alguns anos já. E
é aquela coisa de mentalizar, né? Você começa a mentalizar. Eu falo muito que quando a gente imagina algo que a gente quer muito, aquilo vira um sentimento, que vira uma ação, que vira resultado. É isso aí. Então, eu achei mais 3 doidos que pensam no mesmo caminho que eu tô querendo chegar. Esses doidos se aproximam aqui, ó. Esses doidos Todo mundo chega junto. Eu achei mais 3 doidos e a gente falou, já que ninguém chamou a gente pra podcast, vamos fazer o nosso. Eu falei, então vamos. É isso aí. É isso, e a gente começou a fazer o podcast. Agora o nosso Se Mova Podcast. Muito legal. É muito bom, né? Quando a gente tem um sonho, esse sonho vira realidade. Nossa, é demais, hein? Não, e as pessoas não têm noção que a realidade é a gente que cria mesmo. Sim. É isso que você tá falando. A gente vem uma emoção, a emoção gera ação e a ação faz aquilo que você tinha o desejo de ter acontecer. E o que o pessoal não sabe é que quando você não tem consciência do que você quer, você também tá criando. Sim. Só que você tá criando de forma muito impulsiva, porque a emoção tá acontecendo. E se você não direciona corretamente a emoção que você tem, você vai criar desgraça, você vai criar guerra, você vai criar briga, você vai criar desentendimento, porque a emoção tá aqui, ó. Então é melhor direcioná-la e criar coisas incríveis assim, né? A gente precisa ter o controle emocional, é uma parada bem difícil de se ter, de se treinar. Mas é uma coisa que falta para muita gente. Eu demorei um pouco para ter o controle que eu tenho hoje, que também só consegui depois de dar algumas cabeçadas, mas foi depois do meu nível competitivo. Quando eu me tornei competidor, que aí eu não tive opção, eu tive que aprender a controlar o emocional. Senão você mata a pessoa, né? Numa competição de raiva. Também, né? mas porque aí eu me controlo. Se eu deixo meu emocional falar, às vezes eu não executo aquilo que eu preciso executar. Aí eu não vou saber lidar com feedback, eu não vou conseguir ouvir, eu preciso prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Você só consegue isso estando presente. Pra estar presente tem que estar com o seu emocional sob controle. Isso é o verdadeiro empreendedorismo. Esse é o verdadeiro empreendedorismo. Obrigada! É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz. Eu não vou nem dormir hoje. Lindo. Não, brincadeira. Eu vou. Eu vou porque eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Senão não tem como. Senão não adianta. Amanhã, 4 da manhã, tem que estar de pé já. Pelo amor não tem pra onde correr. Vai dormir que horas? Eu durmo geralmente 9 horas. 9 no máximo. 9h30 eu tô indo pra cama também. 9 horas é o meu ideal. Pro horário que eu acordo. Eu acordo tranquilo, faço também, tudo que eu preciso fazer pra começar a trabalhar às 6 horas. Então, muito legal. É isso. Então agora a gente olha pra aquela câmera e a mensagem que você vai passar é pro empreendedor que tem vontade de começar a empreender, aquela pessoa que de repente tá desempregada e não sabe direito o que fazer da vida. Pro professor, pro personal de sala, qual a mensagem que você quer trazer aqui pra eles? Olha, uma mensagem que eu poderia dizer assim, é uma das coisas que eu carrego também, e eu acho que é isso que fez eu escolher o caminho que eu segui, escolher fazer o que eu faço, é que você precisa ter um propósito e uma razão que vão além de você. Pode começar com você? Pode, mas se não for além, você vai parar no meio do processo ou no começo, porque ainda não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse. As coisas levam tempo, mas tudo acontece, e acontece no tempo que tiver que acontecer. E com propósito você passa por isso com muita facilidade. E complementando isso que ele disse, quando a gente faz alguma coisa só por nós, no primeiro desafio a gente tende a desistir. Porque a gente fala, não é pra mim. Muitas vezes a gente não confia na gente, não acredita na gente. Então, quando a gente tem um propósito, principalmente que mais gente, né? As pessoas acreditam naquilo que você tá construindo, a força da criação fica muito maior. Que a lei da atração funciona, hein? O negócio é louco. Dá certo. Mas assim, a única coisa que existe é energia. Tudo é feito por átomo e vazio. Nós e qualquer coisa que você imagina. Tudo tá conectado. Como que não vai existir, gente? A partir do momento que a gente vibra numa sintonia, a gente atrai aquela sintonia. É isso. Muito legal, hein? Muito, 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 muito legal. Meu Brasil Empreendedor. Próxima segunda-feira estarei aqui novamente às 6 horas da manhã com vocês. E você que se sentiu tocado de ver esse material, de um cara que começou a vender suplemento
que começou uma faculdade, não quis, foi pra outra, depois foi dar aula, hoje é um baita de um professor, vende infoproduto, quer mostrar o material dele no digital. Cara, se você viu que este homem incentivou você a ser uma pessoa melhor e você sabe que existe uma pessoa que precisa ouvir esse material de hoje, manda. Porque muitas vezes só da gente mandar o material pra alguém faz com que a pessoa mude a própria vida dela. É isso. Esse é o nosso propósito. Exato. Aqui. E aí, segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu te vejo aqui novamente em mais um programa Empreendedorismo na Prática. Eu ia falar Diário de Bordo de uma CEO, acredita? Ô, louco. Pra quem não sabe, eu abri meu canal no YouTube, Gleice Feltran, e todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu entro com Diário de Bordo de uma CEO, contando o CPF por trás do CNPJ e as atualizações que estão acontecendo aqui no Grupo Feltran. Em tempo real, a vida real de uma empreendedora. Fantástico. Mas aqui é o empreendedorismo na prática da Fábrica de CEOs. Te vejo na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Um beijo, fui! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!